Saudações a todos, eu me chamo Awadi. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre matemática financeira. E o nosso tema de hoje será capital comum ou vencimento comum. De recordar que este é um dos exercícios pertencentes a uma aula prática do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique, SCAM, que discute sobre o tema equivalência de capitais, certo? Continuando, o nosso exercício, ele diz o seguinte: calcule o vencimento médio de duas dívidas, sendo uma de 200 contos e a outra de 100 contos, com vencimentos respectivamente daqui a 1 e 2 anos, a taxa de 4% ao ano. E pedem que a gente aplique o regime composto e o regime simples, equivalência por fora, certo? Antes de mais, vamos tirar os dados, não é? Vamos lá colocar aqui os nossos dados. Conforme nós conseguimos olhar para a disposição do nosso exercício, não é? Conforme todos podem ver, nós temos aqui a primeira dívida no valor de 200 contos e temos aqui também a nossa segunda dívida no valor de 100 contos. Certo? Certo. E por sua vez, o exercício diz-nos que o tempo de vencimento da dívida 1 é de 1 ano e da dívida 2 é de 2 anos. A nossa taxa, por sua vez, é uma taxa de 4% ao ano, certo? Então, o que nós temos que entender antes de mais é o conceito, não é? Se nós formos a perceber o conceito de capital comum, teremos mais facilidade de poder entender o cálculo, na verdade. O que é capital comum? Capital comum, ele é o capital único que vai substituir um determinado leque de dívidas. E para podermos fazer a aplicação do regime composto, não é? Em vencimento comum, nós vamos precisar de recorrer a esta fórmula aqui, não é? E o que diz, na verdade, esta fórmula aqui? Esta fórmula diz o seguinte, que nós temos aqui 1 mais a taxa elevada ao t, que é igual ao capital comum sobre o somatório das dívidas, não é? Como é que isto aqui vai ficar, na verdade, guiando-nos desta fórmula aqui? Nós vamos ficar com o seguinte, vamos colocar aqui só resolução, vamos ficar com o seguinte, nós já temos aqui 1 mais a taxa, que por sua vez é elevado a t, não é? Isto será igual ao capital conjunto, não é? Podemos colocar aqui somatório dos capitais ou das dívidas, 1 mais a taxa elevado a menos t. Certo? Continuando, como é que isto vai ficar? É muito simples. Vejam o seguinte, nós temos aqui duas dívidas, certo? Substituindo diretamente na nossa fórmula, o que é que nós podemos dizer aqui na verdade? Podemos dizer o seguinte, que nós temos 1 mais 0,04 elevado isso a t, que por sua vez será igual. Agora nós precisamos entender que para nós podermos calcular o capital comum, existem passos que nós devemos seguir. E qual é o primeiro passo para nós podermos calcular ou aplicar o capital comum? O primeiro passo passa por achar
o valor comum dos capitais em questão, não é? E no caso, qual é o valor comum dos capitais? É muito simples, é o somatório dos dois capitais. Assim sendo, nós vamos ficar aqui com 200 mais 100, que na verdade totaliza 300, ou seja, 300 é que na verdade é o nosso capital comum, dividido pelo quê? O passo até está incompleto, porque diz assim, que o primeiro passo para que nós possamos calcular ou fazer a aplicação do capital comum ou vencimento comum consiste em achar o valor do capital, consiste em achar-se o valor comum dos capitais em questão atualizados, certo? Assim sendo, que nós vamos dizer 200 mais 100, que na verdade é o capital comum 300, que será dividido por sua vez por quanto? Vamos ficar aqui com 200, 1 mais 0,04, elevado a quanto? Elevado a menos 1, mais, não é? Mais quanto? 100 vezes 1 mais 0,04, elevamos isso a menos 2, certo? De seguida, o que nós podemos perceber aqui? Vamos ficar deste lado de cá, não é? Com 1,04, não é? Elevado a t, que por sua vez será igual ao quê? Será igual a 300, que é o nosso capital comum. E podemos fazer o cálculo da parte relativa ao denominador. Temos aqui 200 vezes, eu vou colocar tudo na máquina, 1 mais 0,04, elevado a menos 1, mais 100 vezes 1 mais 0,04, elevado a menos 2. Isto, por sua vez, vai nos dar, conforme podem ver, 284,76, 33, 36. Estamos juntos? Logo, vamos ficar com o que aqui? Vamos ficar com 1,04 elevado a t sobre. Vamos pegar 300 e vamos dividir por 284,7633,136, que por sua vez vai nos dar aqui a 1,05350,64,94. Nós buscamos o que, na verdade? Nós buscamos o nosso valor do t. Estamos juntos? Então, para podermos encontrar o nosso t, qual é o procedimento matemático que nós podemos recorrer aqui? Simples, vamos usar a propriedade logarítmica, não é? Contudo, nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com t, não é? Aplicando a propriedade logarítmica, vamos ficar aqui com t log, não é? De 1,04, que por sua vez será igual a quê? A logaritmo de 1,0535,064,94. Estamos juntos? Certo. Depois, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que t, por sua vez, será igual, aqui já podemos dividir, não é? Vamos ficar com t, que na verdade vai dividir o quê? Vai dividir log de 1,0535,06,494 sobre logaritmo de 1,04. E se nós formos a calcular a divisão deste logaritmo, nós vamos ficar com o quê? Vamos assumir que o nosso t, por sua vez, será igual a 1,3289
94,65. O quê? Anos. Por que concluímos que é ano? Porque a nossa taxa, não é? Bem como o tempo de vencimento de cada uma das dívidas também está em ano. Estamos juntos? De seguida, o que nós podemos fazer? Podemos pegar neste resultado aqui e podemos colocá-lo numa boa disposição, podendo colocá-lo em ano, em meses e em dias. E como é que nós vamos fazer para esse procedimento? Muito simples. Vamos assumir que o nosso T é igual a 1,3289 94 65 anos, não é? Podemos multiplicar aqui por 12. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar com... Vamos lá. Na verdade, aqui nós já temos um ano, para que conste. Então, multiplique pegando 0, este número, multiplicado por 12, vamos ficar com 3,94 79 35 812. O que? Meses. Então aqui nós já temos o que? Já temos 3 meses. Então vamos ficar com o que? Vamos ficar com 0,94 79 35 812 meses, não é? Multiplicado por quanto? Vamos multiplicar por 30. Multiplicado por 30, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 28,43 80 74 36. O quê? Dias. Não é? Dias. Então podemos concluir logo que o quê? Que o tempo ou o tempo médio, não é? Que será necessário, não é? Logo, podemos concluir que o quê? Que o vencimento médio aqui será igual ao quê? A 1 ano, 3 meses e aqui nós podemos aproximar, não é? Ao quê? A 28. Então, vamos ficar com o tempo necessário que será de 1 ano, 3 meses e 28 dias. Certo? Então, este é que será, na verdade, o nosso tempo necessário para o vencimento destas duas dívidas, tendo como capital comum de 300. Estamos juntos? Certo. De seguida, só mesmo para recapitular, dizer que aqui nós estamos a resolver o nosso exercício A. De seguida, nós vamos resolver o nosso exercício B. No nosso exercício B, o que ele pede, na verdade? Ele pede que a gente agora faça a aplicação do regime simples, equivalência por fora. Regime simples, equivalência por fora. Como é que vai ficar, na verdade? É simples. Para a linha B do nosso exercício, que por sua vez pedia que a gente fizesse a aplicação do regime simples ou equivalência por fora, como é que nós vamos proceder? É muito simples. Vejam só que nós já temos a disposição dos nossos dados. Então só vamos precisar de recorrer à formulinha, que é aplicável em regime simples ou equivalência por fora, quando trata-se de vencimento comum ou capital comum. Então, como é que isto vai ficar? Vamos colocar aqui, não é? Resolução. É só uma questão de substituição, na verdade. Vejam só. Já temos o tempo para o vencimento da primeira dívida, ou seja, já temos o valor relativo à primeira dívida, que nós já bem sabemos que é de 200, vezes o tempo para o vencimento da primeira dívida,
nós também já conhecemos, não é? E é de 1 ano, não é? Mais o valor da segunda dívida, que é de 100, vezes o tempo necessário para o vencimento da segunda dívida, que é de 2 anos. E vamos dividir tudo pelo capital comum. E o que nós dissemos que era o capital comum? Dissemos que é nada mais, nada menos do que o capital único que vai substituir um determinado leque de dívidas. E no caso, qual será? Será de 300. Então, o nosso T será igual a 200 mais, vamos ficar aqui com 200, mais 200, sobre 300. Então, isso vai ficar 400 sobre 300. Então, vamos ficar com T igual a 1,3 anos. Estamos juntos? Assim sendo, o que nós conseguimos perceber? Se nós temos T igual a 1,3 anos, entendemos logo que já temos aqui o primeiro ano, não é? Então, aqui nós temos a reticência, porque temos ainda 3. Então, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que 1,33333, sim, 1,33333, isso vai dar menos 1. Já temos aqui um ano, então vamos ficar com 0,333 vezes 12. Isso vai dar 4 meses. Estamos juntos? Então vamos conseguir concluir que o nosso T médio será de 1 ano e 4 meses. Aplicando o quê? Aplicando o regime simples e, no caso, equivalência por fora. Então, pessoal, é deste jeito que nós resolvemos o nosso exercício. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se porventura algo passou despercebido, coloque nos comentários. Eu vou dar a devida atenção e vou dar o esclarecimento. Recapitulando, falamos sobre capital comum ou vencimento comum. Destacamos que capital comum é um capital único que vai substituir um determinado leque de dívidas. E no caso, no nosso exercício, tratavam-se de 2 dívidas. Destacamos também que existem passos que nós precisamos seguir para poder fazer a aplicação do vencimento comum. E o primeiro passo, ele consiste em achar o valor comum dos capitais em questão atualizados. O segundo passo consiste em somar os capitais em questão não atualizados. E, por fim, consiste em igualar a soma dos capitais não atualizados acrescidos ao valor comum atualizado, certo? Então, este é o procedimento que nós devemos seguir para podermos fazer a aplicação do capital comum ou vencimento comum. Então, se porventura gostou da videoaula, deixa ficar o seu gosto, subscreva-se ao canal e fica ao par de todas as nossas novidades. Estamos juntos, até uma próxima videoaula. Um grande abraço.